E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos falar sobre custos diretos e custos indiretos. E a pergunta que eu faço para você sabe a diferença entre custos diretos e custos indiretos na sua obra? Eu vou usar aqui um BI até para explicar a diferença de um para o outro. Vou clicar aqui na web, vou expandir aqui. Pronto. Bom, pessoal, aqui nesse dashboard nós temos uma primeira informação aqui que é o custo total, dividido entre custos diretos e indiretos. E aqui vocês conseguem olhar aqui o custo indireto da obra e o percentual desse custo. Por exemplo, aqui nessa obra, pessoal, ele tem mais ou menos 24%. Por isso que para mim é bem importante separar custo indireto de custo direto. Primeiro dado que os meus clientes me perguntam: Walter, qual é o percentual de custo indireto em relação ao custo total da obra? Nessa obra, por exemplo, está dando 24%. Eu, Walter, particularmente acho um valor muito alto. Normalmente as nossas obras ficam em torno de 16% até 18%. Tá? E aí eu vou explicar para vocês o que a gente coloca em cada uma dos custos diretos e indiretos. Outra coisa, quando você vê um custo indireto muito alto, meu cliente me pergunta assim: Walter, como que eu consigo diminuir esse custo indireto? Normalmente você diminui a quantidade de meses. Então imagine que você projetou fazer a obra em 30 meses. Aí você quer reduzir custo indireto, você tenta fazer a obra em 24, ou em 20 meses, ou em 18 meses. Então, quanto menos tempo de obras, menos custo indireto você vai ter. Por isso que é extremamente importante você ter claro essa diferença de custos diretos para custos indiretos. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no BI. Se eu clicar aqui, por exemplo, no custo indireto, então vocês conseguem entender aqui, olha, que a administração local, tá vendo aqui? E os equipamentos e ferramentas já estão aqui entre os top 4. Né? Então aqui, ó, a administração local está em terceiro lugar, equipamentos e ferramentas está em quarto lugar do ranking de custos totais da obra. Tá? Você pode olhar também os consumos e a equipe aqui de apoio. Tá vendo aqui? Se eu clicar aqui, por exemplo, no custo indireto, ó, se eu colocar o mouse em cima, já é possível enxergar com o engenheiro da obra. Está pegando boa parte do orçamento. Tem aqui locação de elevador, locação mensal de gruas. Vocês conseguem olhar aqui os custos já por alto, tá? Então, de uma forma bem fácil, seu cliente bate o olho, ele já vê esses custos indiretos. E aí, se ele quiser ter mais detalhes, ele pode clicar aqui. E aqui, pessoal, eu posso clicar, por exemplo, e isolar os meus custos indiretos. Então, eu vou responder a primeira pergunta para vocês. Quais são os meus custos indiretos? É tudo que não é diretamente relacionado à sua obra. Normalmente, eles têm um parâmetro de mês. Então, por exemplo, a sua equipe de apoio, os engenheiros, mestres de obras, encarregados, tá? A parte de o seu escritório que você tem. Então, se você tem container, ele já é um custo indireto. Então, você tem aqui a categoria. Nesse orçamento, a gente dividiu entre equipe de administração local, engenheiros, mestres de obras, então você tem toda a equipe aqui, certo? E aí você tem os valores previstos unitários, os valores unitários mensais, e aqui tem a quantidade de meses, certo? Aqui você tem, por exemplo, equipe de apoio, então você pode ter um auxiliar de serviços gerais, operador de betoneira, de webcad. Então aqui você tem uma equipe de apoio e aí você dimensiona conforme a quantidade de meses que você vai precisar dessa equipe de apoio. Aqui você tem implantação da obra, então por exemplo, barracão da obra, ligações provisórias de água, esgoto, energia. Então você tem aqui tudo que você precisa para implementar o seu canteiro, tá? E tem itens aqui também que você pode colocar como mensal. Aqui você tem infraestrutura externa, certo? Então, algumas obras você precisa fazer extensão de rede de esgoto e extensão da rede elétrica. Aqui, por exemplo, você tem equipamentos e ferramentas. Então, todos os equipamentos e ferramentas a gente coloca aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, a parte de consumos, certo? E aqui tem um detalhe importante, pessoal. Normalmente, se você pegar as composições da caixa, por exemplo, você tem em cada insumo ou em cada composição, você tem o valor previsto para alimentação, café da manhã, almoço, jantar se você tiver, tá? Normalmente café da manhã e almoço. Você tem encargos complementares, como por exemplo, transporte, a parte de ferramentas. Você tem vários itens dentro de cada composição lá na sua base do Sinap, por exemplo. E aí, como fica extremamente difícil você acompanhar isso e apropriar para a estrutura, fundação, para instalações hidráulicas e lançar isso, as notas fiscais dessa forma, fica bem ruim.
Então a gente fala com os nossos clientes, a gente joga essas informações com custos mensais, certo? E aí eu tenho, por exemplo, 20 mil reais para gastar por mês com alimentação. Eu tenho aí 10 mil para gastar por mês com transporte, certo? Então eu tenho esses custos que ficam mais fáceis de controlar. E aí a gente fez isso nesse cliente. E vários clientes acabam optando por fazer isso, tá bom? Então esses aqui são os custos indiretos desse projeto. Depois a gente tem aqui os custos que são os diretos, tá? Então toda a parte de locação da obra, movimentação de terra, revestimentos, é tudo que você gasta diretamente na sua obra. Uma forma bem clara, pessoal, custo indireto é um custo que você tem para administrar a sua obra, tá? Outra coisa, por exemplo, os bancos. Antigamente você tinha 30 meses de obras e aí cada mês era uma fração de 30, 1 sobre 30, e aí ele ia medindo, tá? E aí às vezes a empresa tinha 6 meses de obra, fez menos de 5%, mas já recebeu uma quantidade considerável aí de dinheiro proveniente dos custos indiretos. Aí os bancos pararam de aceitar isso, em geral, e hoje todo custo indireto ele é um percentual do que você executou na obra. Então você executou 5% de obra, você recebe 5% do custo indireto. E aí ficou mais justo. Por isso que é mais de um motivo para você separar esses dois custos, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido como você pode trabalhar esses dois custos, custos indiretos e indiretos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos de engenheiros e aguardo você no próximo vídeo. Até breve!